Olá, que bom que nós estamos aqui para mais um encontro nosso da nossa série Fundamentos da Família. Eu espero que você esteja acompanhando aí as nossas aulas, os nossos encontros e que você e sua família, você e sua esposa, você e seus filhos estejam sendo muito edificados. O nosso tema hoje é papéis e legado. Hoje falar de papéis na família pode parecer um tanto complicado, um tanto quanto polêmico, né? Graças a Deus, a nossa sociedade deixou de ser aquela sociedade machista, onde a mulher era vista talvez até como um ser inferior, quando ela não tinha o seu espaço. E a mulher tem tomado o seu espaço, a mulher tem conquistado o seu espaço, mas isso não muda o fato de que existem papéis muito significativos, papéis muito claros que precisam ser desenvolvidos dentro da família, ao olhar da perspectiva de Deus, da perspectiva de como Deus instituiu a família desde a criação do mundo. Essa ideia equivocada, essa ideia diabólica, né, de que a mulher, com essa conquista dela, ela tem uma total dependência, ela tem sido disseminada aí, pela sociedade, pela mídia. Então, o diabo tem tentado manipular esse tipo de conquista da mulher para trazer essa total independência dela. É verdade que a mulher conquistou esse espaço, sim, mas isso precisa ser colocado em nível de igualdade junto com o homem dentro do lar, precisa ser respeitado dentro de um equilíbrio dentro da família. Eu não estou falando aqui dessas escolhas de independência que a mulher faz no sentido de trabalhar fora. Eu estou falando desse olhar muito direcionado para a mulher quando ela assume esse papel, às vezes de liderança dentro do lar. Essa escolha de independência, ela acontece naturalmente, ela acontece quando homem e mulher juntos decidem como eles vão compartilhar as responsabilidades do lar, como eles vão compartilhar todo o cuidado da família, principalmente no que diz respeito à sua profissão, às suas conquistas pessoais. Mas nós queremos olhar para a família e olhar para esse ponto dos papéis dentro da perspectiva de Deus e dentro do propósito, da proposta de Deus para a família, dentro da proposta de Deus na construção, na formação do homem, na formação da família. Se você olhar aí para o texto lá no começo, lá em Gênesis 2, verso 24, o texto lá diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Sabe? Não importa o modelo de família aí que a sociedade vem defendendo, não importa o que essa ou aquela corrente ideológica vem defendendo, ou vem direcionando, ou vem apontando, nunca nada vai deixar de valer essa proposta, essa verdade da palavra de Deus dentro do propósito da família. E é a partir dessa verdade que nós entendemos, então, a importância do desenvolvimento dos papéis dentro do lar. O papel do homem, o papel da mulher, o papel do filho. E são esses três papéis básicos que existem, né, precisam existir dentro da família. O papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos. Para esse encontro nosso, nós vamos ter um foco muito direcionado, né, ou totalmente direcionado para o papel do homem e para o papel da mulher. Por que isso? Porque a gente entende que quando homem e mulher, pai e mãe, desenvolvem de maneira eficiente, da maneira correta, de uma maneira saudável o seu papel dentro do lar, os filhos também acabam, por consequência, desempenhando também esse papel, porque eles têm referências corretas no pai e na mãe. E nós vamos começar então pelo homem. Qual é o papel do homem dentro do lar? O texto de Efésios, capítulo 5, versos 23, diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. O texto diz que o homem é o cabeça da mulher, então a gente precisa entender que o homem precisa assumir esse papel de responsabilidade dentro da família, dentro do lar. Ele é o cabeça do lar. Né? Essa responsabilidade perante a mulher, perante seus filhos, o homem não pode delegar essa responsabilidade para ninguém, não pode delegar essa responsabilidade para sua esposa, não pode delegar essa responsabilidade para a igreja, não pode delegar essa responsabilidade para a escola ou para o governo, enfim. Não existe outra opção para o homem a não ser assumir esse seu papel de responsabilidade dentro do lar. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que significa, então, essa responsabilidade que o homem precisa assumir.
É claro que nós não estamos falando que o homem tem que assumir ou carregar um peso, um fardo sozinho. Um homem que é sábio, um homem que é temente a Deus, ele aprende a assumir e a compartilhar essas suas responsabilidades dentro do lar. Ele compartilha isso com a esposa, compartilha isso com os filhos. Então, essa sabedoria, esse discernimento precisa ser buscado em Deus, né? O homem que é maduro, ele não toma decisões sozinhos. O homem que é maduro, ele não puxa para si esse papel como se ele fosse superior, como se ele fosse mais importante que a esposa ou que os filhos. Na verdade, essa é uma atitude que demonstra muito mais maturidade quando ele assume essa responsabilidade, e quando ele não assume, e quando ele delega ou quando ele assume esse papel com egoísmo ou com autoritarismo, na verdade também demonstra uma imaturidade dele, muito mais imaturidade do que uma responsabilidade. A maneira madura de assumir responsabilidade é quando o homem faz isso com base no amor e quando ele compartilha isso, quando ele traz a esposa para perto de si, para eles construírem juntos os papéis, para eles terem muito bem definidos as ações e as responsabilidades que cada um tem. O texto de Efésios, capítulo 5, verso 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha como esse papel precisa ser baseado no amor. Maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. Esse papel do homem, essa responsabilidade do homem precisa ser baseada no amor que ele tem, primeiramente a Deus e, em segundo lugar, pela sua esposa, pela sua família. E quando isso acontece, quando todo esse ambiente de amor ele é construído, os papéis começam a ser melhor identificados e melhor definidos, melhor trabalhados, melhor exercitados dentro do lar. Por isso, todo homem precisa estar ciente que ele escolheu amar a Deus em primeiro lugar para poder exercer esse seu papel dentro da família, esse papel de responsabilidade. Mas vamos falar então quais são os papéis do homem a partir desse ponto de responsabilidade. O texto fala que o homem precisa ser o cabeça da mulher. Então, o homem como cabeça da mulher, ele desenvolve esse papel de liderança, de responsabilidade, de alguém que assume para si as decisões da casa nesse ambiente de compartilhar, nesse ambiente de amor. Ele é um homem que precisa conhecer a si mesmo. Ele é um homem que precisa valorizar de maneira humilde as suas habilidades e ele precisa procurar aprender mais sobre aquelas que ele ainda tem que desenvolver. Um homem maduro, ele não é o que sabe todas as coisas. Um homem maduro que assume o seu papel como o cabeça do lar, ele entende o seu posicionamento, ele sabe, ele conhece a si mesmo e ele entende que ele precisa se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente, quanto nos seus relacionamentos dentro de casa também. Um homem maduro e resolvido consigo mesmo certamente será mais realizado e convicto do seu papel. Não existe nada melhor para o homem, não existem escolhas melhores que ele precisa fazer do que assumir essa responsabilidade. E essas convicções precisam estar muito centradas e baseadas na vontade de Deus e naquilo que ele entende que Deus tem para ele como sendo o cabeça do lar. O texto de Romanos 12, verso 3, diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha só, um homem não precisa olhar para si mesmo com essa superioridade. Ele precisa olhar para si mesmo de maneira equilibrada. Por isso essa dependência de Deus. Por isso ele precisa fazer isso baseado na medida da fé que ele tem, da fé que Deus lhe concedeu. É isso que esse texto de Romanos traz. E quando nós aplicamos isso dentro da família, nós estamos falando de um homem que constrói sim a sua responsabilidade, constrói sim o seu papel de cabeça do lar, mas que ele busca essa direção em Deus e que ele olha para si mesmo sem a arrogância, ele olha para si mesmo com humildade, reconhecendo o seu valor, mas também valorizando todos aqueles que estão dentro da sua casa. O homem, como cabeça do lar, ele não precisa ser maior ou menor, ele tem que ser exatamente, estar em nível de igualdade com a sua esposa. É sobre esse equilíbrio que o papel de cabeça do lar precisa ser desenvolvido na função de pai, na função do homem. Mas o homem também tem um outro papel como cabeça do lar, ou uma outra função como cabeça do lar, que é o papel de esposo.
Um homem responsável assume o seu papel de marido amoroso, de marido fiel, de marido protetor. Como um esposo amoroso, ele precisa auxiliar a sua mulher também a conquistar o seu espaço. Por isso, ser o cabeça do lar não é olhar para a mulher com um olhar de superioridade e achar que ela era inferior. Não, ele precisa sim trazer ela para perto de si, precisa junto com ela ajudá-la na conquista do seu espaço, na conquista dos seus sonhos, na conquista dos seus objetivos. Um homem como cabeça do lar, ele não vê a mulher como uma ameaça ou como uma concorrente, mas sim como aquela que foi escolhida por Deus para ser a sua companheira e para ser a sua auxiliadora. É verdade que às vezes existem situações, dentro do contexto do nosso desenvolvimento pessoal, que a mulher, por esse desenvolvimento, por essas conquistas, ela acaba se destacando no meio do trabalho dela, ela acaba se destacando no campo profissional, ela acaba se destacando financeiramente, mas isso não tira do homem a responsabilidade que ele precisa ter. E essa conquista que a mulher tem não dá a ela o direito de subjugar o homem também, porque ela ganha mais ou porque ela tem uma posição profissional que é talvez superior à dele, que ela tem que olhar para ele também com inferioridade. A mulher também precisa entender o seu papel e a sua função dentro do lar. Quando isso existe, quando essa dinâmica acontece dentro do lar, o homem não precisa se preocupar em ser esse suporte e esse apoio para sua esposa. Como um esposo amoroso, esse homem também precisa auxiliar a sua esposa e auxiliar a família nas suas atividades da casa. Não é nenhum tipo de depreciação para o homem ele auxiliar a esposa na manutenção da casa, na louça, na limpeza. Um homem que conhece o seu papel como cabeça do lar, um esposo que conhece o seu papel como cabeça do lar, ele também assume a sua responsabilidade de compartilhar dessas atividades domésticas, porque isso é feito com amor, isso é feito para construir juntos. Lembre que nós estamos falando aqui também de legado. Quando o homem assume isso, ele constrói no coração dos seus filhos um princípio muito importante, um valor muito importante de ser participativo, de construir juntos, de conquistar juntos, para que os filhos possam também perceber isso. Então, isso já vai trabalhando todo um conceito de construção de princípios e valores que vão ficando na mente dos seus filhos. Um homem que assume o seu papel como marido, como esposo, como cabeça do lar, ele também desenvolve, baseado no amor, proteção e honra para sua esposa. Ele não permite que a sua esposa seja depreciada ou seja menosprezada por ninguém, nem mesmo pela sua própria família. Ele eleva, ele coloca a sua esposa numa posição de honra, ele coloca a sua esposa numa posição onde ela merece ser reconhecida dentro dos seus valores, dentro do seu papel, dentro da posição que ela tem dentro da família e dentro da sociedade. O homem também precisa ser o cabeça do lar, desempenhando o seu papel como pai. O homem precisa assumir essa liderança dentro da família e assumir a sua responsabilidade na educação e na disciplina dos seus filhos e filhas. O homem ele precisa entender que cabe a ele, dentro dessa função de responsável do lar, de cabeça do lar, acompanhar o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento espiritual dos seus filhos, o desenvolvimento físico também. O homem precisa ter essa preocupação. Hoje, infelizmente, temos homens que têm delegado isso talvez para sua esposa, ou com uma desculpa de que ele precisa ser o mantenedor do lar, não tem assumido esse papel, não tem assumido essa responsabilidade. Um pai precisa ser coerente com as suas ações, precisa mostrar para o seu filho que a importância do trabalho, sim, a importância da conquista das coisas, sim, mas ele precisa estar perto dos filhos, acompanhando, mostrando isso, que tudo isso pode ser feito de maneira muito equilibrada. E ele pode demonstrar, sim, que o trabalho, a honestidade, o respeito, a fé, ele precisa ser desenvolvido dentro de um ambiente de equilíbrio dentro do lar. Nem muito ao trabalho, nem pouco ao trabalho. Nós precisamos fazer isso de maneira muito equilibrada. Isso também é uma maneira de construir um legado dentro da nossa família. Um homem amoroso, um homem que desenvolve o papel de pai amoroso, é aquele que se preocupa com o desenvolvimento total dos seus filhos. É aquele que se preocupa em como ele está na escola, é aquele que se preocupa com quem são as suas amizades. Um homem valoroso, um homem que assume esse papel de pai amoroso.
ele olha para os seus filhos e traz para si essa responsabilidade. Ele não cobra da esposa quando o filho faz algo, ele traz para si essa responsabilidade. Ele não cobra da escola, da sociedade, da igreja, mas ele traz para si esse papel, ele assume para si o papel de educar o seu filho, de auxiliar o seu filho no desenvolvimento dele, de caminhar com o seu filho, de brincar com o seu filho, de ajudar seu filho nas tarefas de casa, nos deveres da escola. Ele assume esse papel, porque ele entende que a sua presença é fundamental no crescimento e no desenvolvimento do seu filho. Provérbios 22, verso 6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. E é isso que nós, homens, precisamos entender. Nós precisamos ser intencionais na educação e na construção dessa instrução dos nossos filhos, porque isso vai ficar marcado na mente e no coração deles, e isso vai se repetir de geração a geração futura, porque eles vão ter isso muito firme, muito consolidado no seu coração. O papel de um pai presente, o papel de um pai amoroso, um papel de um pai que também precisa exercer disciplina quando é necessário. E esse papel também cabe a um pai amoroso. Exercer disciplina com os filhos é fazer isso com base no amor, com base no respeito. Nós não estamos falando aqui de exageros, nós não estamos falando aqui de violência doméstica, mas estamos falando aqui de um homem que se posiciona, de um homem, de novo, que traz para si essa responsabilidade de ajudar o filho na hora que ele erra, na hora que precisa ser corrigido, na hora que precisa ser ajustado um caminho, uma direção que o filho está traçando, está trilhando ali, que ele percebe que está saindo fora daquele planejado. Então o homem precisa trazer para si essa disciplina, chamar o filho para si, corrigir o filho em amor, corrigir o filho sob a direção de Deus, sob a orientação da palavra de Deus. A disciplina exercida de maneira amorosa, saudável e equilibrada gera segurança e gera confiança no coração dos filhos. É muito errado a gente achar que porque nós estamos disciplinando os nossos filhos, eles vão ficar rebeldes ou eles vão se voltar contra nós. Quando a gente faz isso com base no amor, com base na orientação da palavra de Deus, de maneira equilibrada, de maneira segura, isso também traz uma tranquilidade ao coração do filho, traz segurança ao coração do filho, porque o filho vai olhar para esse pai e vai perceber que é um homem que ele pode confiar, é um homem que transmite essa segurança que a criança tanto precisa. É certo que essa responsabilidade precisa ser compartilhada com a mãe, não é o homem que tem que fazer isso sozinho, mas o homem precisa garantir que essa disciplina aconteça de maneira saudável dentro do lar, de maneira geral. O texto de Efésios, capítulo 6, verso 4, diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que nós não podemos fazer é, nesse processo de assumirmos esse papel de cabeça do lar, de assumir a nossa responsabilidade, inclusive na disciplina dos nossos filhos, nós não podemos gerar irritação na mente e no coração deles. E uma das maiores fontes de irritação para os filhos é descobrirem a incoerência entre as palavras e as atitudes dos seus pais. Você como pai, nós como pais, não podemos exigir dos nossos filhos nada mais do aquilo que nós acreditamos e que nós temos como verdade para nós. Não devemos exigir deles aquilo que nós não fazemos. Por isso temos que ter a nossa convicção de fé, a nossa convicção de conduta muito bem construída, para que nessa disciplina, nesse ensino, nesse compartilhar com o filho, ele vai crescendo e ele vai amadurecendo, entendendo que seus pais são sim coerentes naquilo que fazem. Quando exigem algo ou quando cobram algo, eles estão sendo muito verdadeiros e íntegros quando faz. Quando nós como pais assumimos essa posição, isso é fundamental para que os filhos cresçam e entendam o seu papel dentro da família e o seu papel dentro da sociedade, e eles vão reconhecendo no pai e na mãe também esse papel que é muito importante. Mas nós também precisamos agora falar do papel da mulher. Qual é o papel da mulher, então, dentro da família? E para isso eu queria que nós voltássemos lá também no início, lá na criação, quando Deus institui a primeira família, e aí o texto vai trazer para nós algo muito precioso que eu quero que nós compartilhemos juntos aqui. Gênesis, capítulo 2, versos 18 a 20. E o texto diz assim: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria.
e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Esse texto, que é o texto lá da criação, quando o Senhor cria todas as coisas, cria o homem e cria a mulher, e institui que o homem, como nós já lemos lá em Gênesis 2:24, ele vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois vão ser uma só carne, vão formar essa família, vão formar esse núcleo da sociedade, que é o núcleo mais importante da formação da sociedade. Nós encontramos nesse texto dois princípios bem importantes que vão definir alguns papéis da mulher, e podemos até dizer que os papéis que a mulher desenvolve dentro do lar talvez são derivações desses dois princípios importantes que nós encontramos aqui. E o primeiro deles seria o papel da mulher como auxiliadora. O texto fala que não se encontrou alguém que o auxiliasse. Não, é bem comum nós confundirmos essa questão do papel de auxiliadora com o que a gente traz para o nosso contexto, talvez comercial, talvez para o contexto mais do trabalho, onde um auxiliar é aquele que faz as tarefas mais simples, onde um auxiliar é aquele que faz as coisas mais básicas. Dentro do contexto da família, esse auxílio que a mulher traz, ou esse papel que ela tem, não é aquela que só faz as atividades mais simples, mais básicas, mas é aquela que ajuda o homem nas suas próprias responsabilidades. É a mulher que assume o papel de ser suporte para o homem nas suas tarefas dentro do lar, e isso não pede igualdade, isso não tem quem é superior ou quem é inferior. A mulher, que é a mulher auxiliadora, é alguém que é capaz de compartilhar com o homem as suas responsabilidades e tarefas. Isso vai muito além desse conceito de fazer as tarefas mais simples do que a gente comentou aqui. Cabe à mulher ainda que está atenta ao marido, porque às vezes o marido tem situações onde ele não consegue desenvolver a sua função, algumas situações onde ele tem algum tipo de bloqueio, de dificuldade, e a mulher que é sábia, e a mulher que é aquela que entende o seu papel como auxiliadora, é aquela que vai dar suporte ao seu marido. Ela não vai aproveitar esse momento para ela se valer de se colocar numa posição de superioridade ao marido, mas ela vai olhar e vai entender que ela faz parte do plano de Deus para que o marido alcance o nível que ele precisa alcançar, alcance o patamar que ele precisa alcançar. Quando nós lemos em Provérbios 14, o texto diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E é isso que uma mulher sábia precisa fazer, uma mulher auxiliadora. Ela precisa ajudar o seu marido no seu desenvolvimento. Uma mulher madura e consciente do seu papel de auxiliadora não sente a necessidade de parecer superior ao marido, pois ela sabe também do seu próprio valor. Ela não precisa parecer superior, mas ela sabe que ela tem o seu papel de destaque, mas ela sabe que ela tem que também elevar o seu esposo, elevar o seu marido, para que eles juntos possam assumir de maneira igual essa distribuição de papéis, de funções dentro do lar, como pai, como mãe, como filhos, e esses papéis serem todos desenvolvidos de maneira equilibrada dentro dos princípios da palavra de Deus. Existe um outro papel da mulher que esse texto traz, que é o papel de corresponder. E o texto diz assim: não se encontrou alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Corresponder ao marido também entender essa função é importante, porque isso traz algo de igualdade, coloca a mulher em extrema igualdade, em posição de igualdade junto ao marido. Corresponder ao marido é uma relação de mutualidade, de troca, ela apresenta essa equivalência, ou seja, é ser um igual ao marido. Não significa que ser igual vai confundir os papéis. O ser igual, o estar em posição de equivalência ao marido, não significa que esses papéis possam ser invertidos a qualquer momento. Não. É porque eu sou igual, é que os papéis que eu preciso desenvolver não são menores dos papéis que o meu esposo precisa desenvolver. E esses papéis, quando bem distribuídos, quando bem representados dentro do lar, eles trazem esse fundamento maravilhoso para a família, que é trazer equilíbrio, trazer segurança para os filhos, trazer uma família ajustada, equilibrada no desenvolvimento do seu papel. Uma mulher é tão responsável quanto o homem, mas no desempenho do seu papel ela tem algumas particularidades. No cuidado da casa, talvez no carinho com os filhos, na observação dos detalhes das coisas,
na sabedoria em colocar a sua opinião de maneira ajustada, de maneira sábia, de maneira serena, sem ferir ou sem denegrir a imagem do marido. A mulher sábia precisa desenvolver isso tudo com base no temor ao Senhor. Nós já falamos aqui, quando nós falamos do fundamento da submissão, a importância da mulher entender que submissão não é estar debaixo do marido simplesmente como uma inferior, mas é estar conectada com ele, junta com ele na missão de serem os líderes do lar. E o Gênesis 2 nos ajuda a entender que a motivação de Deus, se nós podemos dizer assim que Deus tinha uma motivação ao trazer a mulher para o homem, é que ele queria criar um equilíbrio necessário para o homem. Ele queria trazer um equilíbrio para o papel do homem e para o papel da mulher dentro da família, nessa constituição de algo tão sagrado, tão valioso, como nós já falamos, que é a base do relacionamento familiar, a base da sociedade é a família, e isso está muito focado nos papéis do homem e da mulher dentro do lar. Assim, homem e mulher juntos formam de maneira equilibrada e saudável a base da família e, consequentemente, essa base da sociedade. Lá no livro de Tito, capítulo 2, versos 3 a 5, a gente encontra algumas orientações muito importantes que nós podemos aplicar à mulher dentro do desenvolvimento do seu papel no lar. E o texto diz assim, Tito 2, versos 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem relevantes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha quantas características fundamentais que esse texto traz para a mulher dentro do seu papel, dentro da sua importância no lar, dentro do seu papel de igualdade com o homem, uma mulher que abençoa o seu lar, que ame seu marido, que ame seus filhos, uma mulher que é prudente, que traz pureza, que ensina outras mulheres, e olha aí o legado sendo deixado de novo. A mulher que vive segundo o coração de Deus, que vive segundo os princípios da palavra de Deus, essa é a mulher exemplar, que ela eleva, que ela edifica a sua casa. O que eu quero concluir, então, nesse texto, nesse tempo nosso, é que quando a gente olha para a importância dos papéis dentro do lar, quando a gente identifica o papel do homem e o papel da mulher, tudo isso precisa ser desenvolvido de maneira sábia, de maneira buscando orientações da palavra de Deus. A maior missão e a mais importante missão e o mais importante papel dos pais é levar seus filhos ao conhecimento de Cristo. Quando fazemos isso de maneira buscando ao Senhor juntos, quando fazemos isso de maneira conjunta, de maneira equilibrada, com certeza nós vamos ter famílias muito mais ajustadas, famílias muito mais tranquilas, famílias que vão deixar sim um legado de fé, um legado de princípios e valores para os seus filhos, legados que vão ser baseados não só no ensinar princípios fundamentais, mas legados que vão estar baseados na palavra de Deus, naquilo que é fundamental, que vai tocar o coração dos seus filhos, que é construirmos, que é ensinarmos nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Meu desafio para você é que nesse tempo você possa olhar para você mesmo e entender como você, marido, como você, homem, como você, esposa, como você, mulher, tem desempenhado o seu papel no lar. Você tem tentado assumir um papel que não é o seu, você tem delegado a responsabilidade que é sua para o outro. O que está faltando para você olhar para si mesmo e assumir isso? E a minha oração é para que o Senhor possa capacitar você a desenvolver. Você tem assumido com responsabilidade aquilo que cabe a você? Você tem olhado para os seus filhos, entendendo que a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de desempenhar o seu papel dentro do lar está construindo na mente e no coração deles um legado que pode ser reproduzido para as outras gerações. E se for algo que não está sendo muito bem construído, pode causar um problema, uma falha de conduta, uma falha de caráter, talvez, para gerações futuras. Cuidado com a maneira como você está construindo a sua vida e desempenhando o seu papel dentro do lar. A minha oração é que você possa buscar na palavra de Deus essas orientações e o que nós conversamos aqui possa agora ser praticado de maneira intencional dentro do seu lar.
Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar agora, finalizando esse tempo. Daqui a pouco vamos ter um tempo de bate-papo muito especial aqui sobre esse tema de papéis e legados dentro do lar. Mas nesse momento eu quero que você ore para a gente finalizar esse primeiro momento nosso. Deus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo juntos aqui. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina, nos conduz no desenvolvimento dos nossos papéis dentro do nosso lar. Do nosso papel como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como filho, como filha. Deus, obrigado porque a Tua palavra realmente é um manual de vida para nós. Como a gente diz, é um manual do nosso fabricante, porque foi o Senhor que nos criou. E o Senhor teve, desde o início, desde a criação do mundo, um propósito maravilhoso na formação da família. E nós queremos sim, Deus, construir famílias fortes, famílias saudáveis, famílias que são fundamentadas na palavra do Senhor, para que possamos impactar a sociedade onde vivemos, para que possamos promover transformação dentro do nosso lar e a partir do nosso lar, alcançando aqueles que estão próximos a nós e alcançando a sociedade em que vivemos. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos ter um tempo muito especial juntos agora, fique aí, não saia, vamos começar já já. Que bom ter você conosco aqui na nossa série Fundamentos da Família. O nosso tema hoje é papéis e legado. E eu estou com a honra de ter conosco aqui o pastor Cláudio Ebert. Pastor Cláudio, ele é formado em teologia, claro, né? Mas ele também tem uma especialização aí em família, em aconselhamento de famílias. Pastor, ele tem desenvolvido junto com a sua esposa, a irmã Clarice Ebert, aí um acompanhamento muito especial a famílias, né? E a irmã Clarice também é terapeuta familiar. Então, nós temos certeza que esse tempo vai enriquecer demais esse nosso bate-papo aqui. A experiência deles vai enriquecer demais o nosso bate-papo aqui. Então, pastor Cláudio, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco, viu? Muito obrigado, pastor Wellington, querido. Foi um prazer também escutar sua aula, acompanhar um pouco o seu estudo inicial. Queria agradecer o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos aqui com os queridos telespectadores que vão assistir esse vídeo, esse material, esse trabalho. E dizer que esse assunto dos papéis do casamento, os papéis da família, papéis do lar, continua sendo um assunto fascinante, fantástico. Que bom. Só que nós evoluímos muito como sociedade e a gente tem uma espécie de confusão em relação ao entendimento do que significa, inclusive, a palavra, o termo papéis dentro de casa, né? Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo polonês que se radicou na Rússia. Ele fala muito sobre essa questão da sociedade líquida. Nós estamos vivendo uma coisa que ele já preconizou há muito tempo, porque ele faleceu em 2017, nasceu em 1925, faleceu aos 91 anos de idade, mas ele já falava, já escrevia sobre a sociedade líquida, sobre o medo líquido, sobre as relações líquidas, porque nós estamos falando sobre fundamentos do lar, fundamentos do casamento, fundamentos da família. Os nossos fundamentos também começam a ficar líquidos, porque não tem uma firmeza, não tem uma solidez muitas vezes, né? Mas é instável. É instável, muito instável. Construa algo sobre a água. Não tem como, né? Construa algo sobre o óleo, qualquer forma de líquido que há, né? Significa que a fundamentação não se faz, não se dá como deveria ser apropriado, né? Legal. Dentro dessa sua fala inicial, pastor, então, como a gente precisa olhar então para os papéis, né, dentro do lar, os papéis do homem, o papel, principalmente o papel do homem e da mulher, né? Aqui eu acho que é o que traz essa base para o relacionamento familiar. Como a gente precisa olhar, então, qual é o olhar correto? Qual a importância, então, de se desenvolver esse olhar maduro e de responsabilidade para os papéis dentro do lar? Eu gostei de algumas falas que você já usou no começo, mas eu quero destacar um papel fundamental, que provavelmente é o papel bíblico mais importante para uma relação conjugal. E esse papel chama-se parceria. Legal. A parceria. Deus projetou o casamento. Deus projetou a família.
Deus criou um homem, viu que ele estava muito só, macambúzio, e ele teve que fazer algo que viesse ao encontro das necessidades daquele homem. Esse homem não precisava de uma serva, esse homem não precisava de um objeto sexual, esse homem precisava de uma companhia, de uma parceria. Então hoje nós precisamos falar sobre isso, né? Sobre essa questão homem e mulher. Os papéis ficam um pouco diluídos, sim, sabe por quê? Porque a gente entende papéis como cozinhar, né? Passar roupa, ou quem cuida... Mais ligado às tarefas. Então. Tarefas, né? Mais do que... a gente confunde papéis com tarefas e tarefas com papéis, né? Mas papéis são coisas muito mais essenciais, né? E a parceria provavelmente é o primeiro grande papel. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele não chamou ela de Eva. Deus não deu o nome de Eva para a mulher. Quem deu esse nome foi Adão. E deu ainda depois de pecar. Um nome que já nasceu depois do pecado, né? Ele chamou a mulher de Eva. O Deus deu um nome muito bonito para ela. Não se escandalize, né? Deus chamou ela de Ezer Kenegdo. É o nome hebraico, Ezer Kenegdo. E aí as pessoas traduziram por auxiliadora. E na realidade deixa um pouco a desejar essa tradução. Né? Deixa a desejar, porque tem um cara de 80 anos de idade, mais ou menos ele tem, que passou a vida inteira traduzindo o livro de Gênesis do hebraico para o inglês, e onde ele mais encontrou dificuldade de traduzir o termo foi no termo Ezer Kenegdo. Porque esse termo só aparece 21 vezes na Bíblia. Só 21 vezes. Claro que só no Velho Testamento, porque é hebraico. E só uma vez, esse texto é apontado para uma pessoa. Uma pessoa é chamada de Ezer Kenegdo. E sabe quem é chamado de Ezer Kenegdo nas outras 20 vezes? O próprio Deus. Ele é Deus. Você conhece aquele Salmo 121 que diz, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Ezer Kenegdo, é o meu socorro. O meu socorro, a minha tábua de salvação. E aí, então, o meu sine qua non, eu não posso viver sem essa expressão, Deus. Então, acho que fecha com aquilo que a gente tem colocado também, que o senhor trouxe, de que o homem precisa, então, olhar para a mulher com esse olhar de igualdade, não com um olhar de superioridade. Exatamente, não. Nunca foi projeto de Deus. É essa parceria, então, que é a base para o desenvolvimento dos papéis dentro da família, então. Mas é interessante que não é só uma questão de cristãos ou judeus que pensam que a mulher é inferior. Eles captam isso, não sei de onde, nas linhas de onde, eu não sei. Mas o mundo, as culturas todas objetalizam a mulher, as culturas todas inferiorizam a mulher, as culturas todas infantilizam a mulher. A mulher tem que ter um pai. Depois que tem um pai, tem que ter um marido. E quando o marido morre, o pai morre, ela tem que ter um filho mais velho ou alguém para cuidar dela. Ou seja, isso é uma distorção do projeto original de Deus. Uma distorção. Deus não planejou isso, né? Então, o que acontece? Dá para entender que esse é um projeto do inimigo. De desvalorizar mundialmente, universalmente, o valor da mulher, né? E aí o diabo, então, ele, dentro desse projeto dele, que começou lá no Éden, inclusive, Exato. Ele descaracteriza, então, essas funções essenciais. Não tarefas, mas esses papéis, essas funções essenciais. Exatamente. E qual cuidado, então, nós temos que ter hoje, pastor Cláudio, para que dentro das nossas famílias, quando a gente fala, então, desses fundamentos da família e do desempenho desses papéis, que, como a gente falou, vai muito além das tarefas, né, que cada um desenvolve, qual é esse cuidado que nós temos que ter, então, para preservar ou para resgatar isso dentro das famílias? Essa é uma obra hercúlea, vamos dizer assim, né? Voltar às origens, né? Até lá no começo, para o senhor ver, pastor Wellington, quando Adão deu o nome de Eva para a mulher, parecia que ele estava querendo castigá-la ou repreendê-la. Porque o que significa Eva? Muito simples, nome pequenininho, 3 letras, Eva. O que significa?
máquina de fazer filho. Parideira, não diz a mãe de muita gente? Eva significa mãe das nações, mãe de multidões. Claro, não quero desmerecer jamais o conceito de mãe. Mas a mulher não é só mãe. Mãe é símbolo de romantismo, ternura, amor, abnegação, dedicação. Vamos continuar exaltando e louvando a mãe. É algo precioso e valioso demais. A mulher tem um papel fundamental, esse papel chama-se mãe. Mas muitas mulheres não são. Tem outros papéis. Que vai muito além disso. Vai muito além disso. E aí isso a coloca numa posição de mais honra ainda, de mais destaque ainda. Exato. Por exemplo, agora no dia 15 de janeiro de 2021, a ministra Angela Merkel da Alemanha se despediu do governo depois de 18 anos comandando 80 milhões de alemães. A Alemanha inteira aplaudiu ela. Por 6 minutos sem parar, isso nunca aconteceu na história. 6 minutos sem parar nas varandas dos apartamentos, nas calçadas dos comércios, em todos os lugares. Por quê? Porque essa mulher, durante 18 anos, teve firmeza, teve humildade, casada com um homem só, morando no mesmo apartamento que ela tinha antes de ser ministra. Integridade. Integridade absoluta e irretocável, né? E isso é um modelo de mulher forte. E por que nós não podemos ensinar ou tentar ajudar a recuperar a identidade de mulheres belas e maravilhosas como essa? Né? Usando um exemplo da atualidade, né? As mulheres são valorosas, são preciosas, são especiais. Elas não são apenas uma máquina de fazer filhos e nem uma máquina de fazer sexo apenas. Mas eu acho que fica uma pergunta interessante nessa posição que o senhor trouxe, até usando o exemplo da Angela Merkel como base, né? Como o homem então encara isso? Porque o homem às vezes se depara com uma mulher que tem essa postura firme, né? Essa postura de conquista, que é muito dona de si. Ela conquista as coisas, ela conquista o seu espaço, mas ela necessariamente não quer subjugar o homem, ela não quer ser melhor que o homem. Qual seria então o olhar correto do homem para essa mulher? E às vezes isso acontece nas nossas famílias, sim, né? Nos nossos lares, maridos que têm as suas esposas que têm um destaque, né? Profissional, enfim, e às vezes ele se sente inferiorizado por isso. Isso é lamentável, né? Quando ele se sente inferiorizado, dá-se o mecanismo de antigamente. Se ele se sente inferiorizado, ele tem a necessidade de pensar que ela deveria ser inferior. E aí que está o erro, não é isso. Nós fomos criados por Deus para sermos homem e mulher que complementam um ao outro. Isso aí. Por exemplo, um dos maiores papéis é o da complementação. Não é da dependência, muito menos da independência, mas sim da interdependência. Por que a gente casa? Por que a gente casa? A gente casa para conviver, para exercer parceria. Para construir algo juntos. Há uma dança de amor, uma dança de carinho, né? Uma dança de sujeição, uma dança de submissão. Porque casamento sem submissão é um inferno. Só que lá em Efésios, eu destaquei esse versículo aqui, Efésios capítulo 5, a gente lê muito 23 em diante, mas o texto começa no 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, né? Por temor a Cristo, vocês devem os dois se sujeitar um ao outro. E daí como é que a mulher faz? A mulher se sujeita ao seu marido como ao Senhor. Uma mulher se sujeita ao seu marido como ao Senhor. Agora, o marido não se sujeita à mulher, deve fazer a mesma coisa como ao Senhor. Agora, o marido não pode ser submisso à mulher, calma. Se ele não pode ser submisso à mulher, o que está escrito aqui? Marido, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo fez o quê? Se entregou. Não é sujeição isso? Totalmente. Cristo se deu por uma mulher chamada noiva dele, que nem é casado com ele ainda. Nós vamos casar nas bodas. Mas ele se sujeitou, ele deu a sua vida por ela. O marido também tem que dar a sua vida para ela, não como o Messias, porque o Messias já morreu por ela, tanto por você como por ela, né? Ela está garantida na salvação. A salvação dela não é eu que produzo, não é homem nenhum que produz, não é um pastor que tem que ter uma autoridade sobre ela, não.
Deus já produziu em Jesus Cristo a salvação plena da mulher. O sacerdote da mulher chama-se Jesus Cristo, sumo sacerdote de toda a igreja de Cristo. Né? Então, a gente tem que tirar um pouco essa questão dos papéis agressivos. Né? Quando a gente fala de cabeça, por exemplo, a palavra cabeça é kephalé no grego, em Efésios 5. E kephalé não é arré, que é outra palavra para cabeça. Arré significa príncipe. O marido não é príncipe da esposa, mas arré, ele é kephalé. O que é kephalé? Kephalé é fonte. De onde veio a mulher? Do homem. De onde veio o homem? Cristo. A sequência está ali. Ó. Assim como a mulher veio, tem o marido como cabeça, o marido tem o Cristo como cabeça. Ou seja, primeiro veio Cristo, depois veio o homem, e depois veio a mulher. Ou seja, a fonte não é questão de autoridade nesse caso. A fonte é de procedência, de onde veio. E aí, então, eu acho que quando a gente entende esse princípio do homem submisso a Cristo e a mulher submissa ao homem, nessa sequência de bonito. De autoridade... E o homem também é mulher, né? Isso, e aí, eu acho que a gente entende que, entendendo isso, fica muito mais fácil, então, desse casal, desse homem, dessa mulher, olhar para si, para o seu relacionamento e entender que ambos têm que desenvolver suas responsabilidades, esses papéis Sim, essenciais, exatamente. então, mas não por suas capacidades pessoais, não porque eles são bons naquilo que eles fazem, mas em submissão a Cristo, que é aquele que capacita tanto o homem quanto a mulher no desempenho desse seu papel. Exatamente. Aí entra essa questão, pastor Wellington, entrando na questão prática do dia a dia, né? Que é outro papel que é muito importante exercer no relacionamento conjugal. Presença. Papel de ser presente. O homem precisa ser presente. Ah, mas ele trabalha muito, ele supre as necessidades do lar e tal, e está sempre ausente. Gente, prioridades são prioridades. Você casou e você teve filhos para responsavelmente exercer o seu papel de genitor, pai. A mulher casou e tem filhos, não os abandone. Um livro antigo de família, o título dele diz assim, filhos precisam de pais. Papel é presença. Os pais precisam estar presentes. A mulher, tanto quanto o marido, tem que estar presente. Normalmente a gente vê na nossa sociedade que a mulher está muito mais presente. Só que ultimamente está melhorando. Está melhorando. Eu estou vendo pais passeando no parquinho com o carrinho de bebê, homens, né? Participando da vida participando, né, de mão dada com a mulher, junto com a criança lá e tal. A coisa está melhorando, né? Agora, nós não podemos negar aos nossos filhos, não podemos negar ao nosso cônjuge o papel da nossa presença. A presença é mais importante que o trabalho não pode ser usado como desculpa. Não né, pode, não pode. Eu gosto de olhar para o trabalho, para esse papel, que eu acho que é um papel que o homem e a mulher, tanto hoje em dia o homem e a mulher assumem esse papel de serem os provedores da sua família. Eu gosto de olhar para esse papel como algo que foi abençoado por Deus, porque o trabalho também foi instituído por Deus. Lei da criação, o texto que a gente leu ali de Gênesis, né? Quando Deus tem que nominar todos os animais ali, é um trabalho gigantesco. Cuidar de toda a terra. E é de bênção. Então, o trabalho ele é propósito de Deus, mas também não é o único. O problema é que, de novo, né? O diabo, de maneira sutil, vem deturpando isso ou desconstruindo isso, alterando as tônicas isso. E aí, então, é muito fácil eu substituir essa responsabilidade que eu tenho como pai, como homem, como mãe, como mulher, de presença, de acompanhar o desenvolvimento da família. E aí não é só, eu acho que eu gostei muito do que o senhor falou, esse papel não é só em relação aos filhos, mas em relação um ao outro, né? Nós não podemos negar a presença nesse processo de cumplicidade, de parceria que o senhor falou no começo. Não, ele não pode ser diminuído ou menosprezado com a desculpa de que eu preciso sustentar a minha casa. Não, né? Exatamente. Eu preciso fazer isso de maneira muito equilibrada, entender que isso é bênção de Deus, mas que o outro lado tem tanto valor ou mais valor do que isso. Exatamente. Que é promover essa família ajustada, essa família equilibrada, onde os papéis são desempenhados não como meras atividades, mas como compromissos sérios de parceria, agenda. De parceria, de presença, então de influência, né? A gente pode assim dizer.
Que legal. Clarice e eu temos um hábito, vamos fazer 40 anos de casados já, né? Ah, experiência demais, então. A gente tem um hábito, desde que nós casamos, desde o primeiro dia de casamento, nós resolvemos separar um tempo só para nós dois juntos, uma vez por semana. Que legal. Não abrimos mão nesses 40 anos, continua a mesma coisa. Depois, quando tivemos filhos, a gente elegeu um dia da família. Uhum. Eu tive filho já no segundo ano de casamento. E aí, foi rápido, então? Foi rápido. Eu já queria engravidar na lua de mel, mas não deu certo. Não teve jeito. Demorou um pouco mais. Mas aí a gente estabeleceu uma questão chamada de priorização. Uhum. A gente casa para quê? Para dar prioridade para o casamento. Não quer dizer que não pode dar prioridade para o trabalho em outro grau de prioridade. Uhum. Pode sim. Né? Quem não trabalha não coma. Isso está na Bíblia, né? Isso. O preguiçoso deve ter com a formiga para ver como elas trabalham, né? Diz o provérbio lá, né? Então, agora, o casamento, ele existe para que a gente construa relacionamento duradouro para o resto da nossa vida aqui na Terra, né? Uhum. Esse tempo que nós vamos ter a família conosco é o tempo de vida aqui na Terra. E nós precisamos investir nisso. Investir de todo o coração, investir. Um dos papéis é esse investimento. Investir na família, investir na esposa, investir no marido. Tem maridos que gostariam de ter mais tempo com a mulher, ela não quer muito. É um pouco mais raro, mais raro, né? Mas tem. Eu já tratei muitos casos, né? Alguns casos, em que os maridos reclamavam que a esposa não lhe dava tempo. Uhum. A esposa só cuida dos filhos, a esposa só trata das crianças, a esposa, depois que nasceram os filhos, ela não quer saber de mim mais, né? Acontece isso. Uhum. Né? Mas aí entra a sabedoria do marido, a firmeza do marido, chegar lá quando vê aquele bebezinho pequenininho já mamando no seio da mamãe, chegar a conversar com ele e dizer assim: tá usando o seio da sua mãe, hein? Cara, eu vou dizer para você, isso é meu, hein? Mas eu te deixo emprestado por um tempo. Por um período. Vamos compartilhar essa bênção na sua vida também, né? Mas a gente sabe que isso não deve ser feito assim, vocabulariamente, né? Uhum. Agora, é preciso ter essa atitude. Uhum. Não pode deixar criar um espírito de apego excessivo entre mãe e filho. O pai tem um papel muito importante de cortar suavemente, inteligentemente, educadamente, cortar esse vínculo simbiótico. O vínculo simbiótico da mãe com o filho é uma doença, se ela nem percebe. Né? E algumas mães, nem todas são assim, né? Mas é preciso que o pai interfira, o marido vá lá, papel dele, né? E sabiamente não fica com ciúme porque o filho está lá, a mãe só está ficando com o filho no colo. Nada. Sabiamente ele sabe que é por um tempo, mas também não vai deixar que seja o tempo todo. Né? Sabiamente ele deve administrar isso. Então, homem e mulher, marido e mulher precisam então ter esse combinado, e o homem precisa se posicionar, a mulher também precisa se posicionar quando isso acontece com o homem, quando ele inverte essa prioridade de proximidade, de presença ali dentro do lar. Isso. Então, esse compromisso que os dois têm, então essa cumplicidade que eles têm, precisam ajudá-los na construção desse papel, exatamente, tanto dele quanto dela, deles assumirem esse compromisso mútuo um com o outro. Eu acho que o senhor trouxe algo muito importante para nós, é que no desenvolvimento da família, né, do desenvolvimento desses laços familiares, dos papéis, do legado que nós vamos deixar para gerações futuras, homem e mulher precisam estar muito atentos, porque os filhos, eles passam, né? E eles passam, e vai chegar um momento que vai ficar só os dois novamente, e aí? Se isso não foi muito bem conduzido, se esses papéis não foram muito bem construídos, o casal pode ter um problema futuro. Sim. Né? Então, dois estranhos debaixo do mesmo teto. E então essa construção precisa acontecer desde o início do casamento. Isso. Mas eu acho que a gente pode também dar um recado para aqueles casais que já estão
na metade do caminho, Sim. né, se isso não foi feito até agora, sempre dá para corrigir. Nunca é tarde. Sempre há tempo para assumir, para reassumir o seu papel, para reassumir a sua postura dentro do lar, a sua postura como homem, como pai, a sua postura como mulher, como mãe, como esposa. Então, essa busca precisa ser feita baseada na palavra de Deus, baseado nos princípios que a palavra de Deus traz, que é o nosso grande, Deus é o grande idealizador da família. Exatamente. Então, a palavra de Deus tem tudo que a gente precisa para construir com princípios sólidos, com princípios que tem ali a sua base muito bem edificada, naquilo que vai trazer, inclusive, satisfação para o homem, satisfação para a mulher dentro do seu papel, dentro do lar. Isso. É isso mesmo. Pastor, o nosso tempo está acabando. Né? A gente podia ficar batendo papo aqui, gostoso, né? Maravilhoso. O tempo passa e a gente nem percebe, né? Muito bom. Mas eu queria então pedir para o senhor o seguinte, o seu recado final aí. Tá, ok. Dentro dessa questão dos papéis no lar, do legado que a gente precisa construir, qual é o seu recado final aí para os casais, para as famílias que estão nos assistindo? Vou pegar um ponto seu, pastor Wellington, que foi esse seu final aqui. Nunca é tarde demais. Porque para Deus não tem ponto final enquanto você não morrer. Enquanto você não estiver morto, não há ponto final. Há vírgulas, há travessões, há pontos vírgulas, há interjeições, há interrogações, há exclamações, mas ponto final só no fim da sua jornada. Só no fim da sua jornada. Ou só quando Cristo voltar e buscar você para morar com Ele para sempre. Portanto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Invista no seu casamento. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Invista no seu relacionamento conjugal. Invista no seu relacionamento filial. Meus filhos estão nas drogas. Eu perdi meu adolescente. Eu perdi meu jovem. Nunca é tarde demais. Acredite, Deus é gracioso. Jogue-se aos pés de Jesus, clame a Ele e, se precisar reconhecer alguma coisa errada que você tenha feito, o que provavelmente é possível, né? Geralmente é possível que tenha acontecido na trajetória, peça perdão, confesse, seja humilde e recomece. O recomeço é a grande esperança do cristianismo. O recomeço é o grande impulso da vida cristã. Nunca é tarde demais. Deus abençoe a sua vida nessa possibilidade de recomeço. E se você está já caminhando mais ou menos dentro dessas propostas, parabéns, vamos continuar. Permaneça firme. Permaneça firme. Entre tropeços, levanta, cai, levanta, mas não desista, jamais desista, né? Mas eu estava indo bem, agora não estou mais indo. Calma, recomece que vai dar tudo certo. Amém. Deus abençoe sua vida. Pastor Cláudio, muito obrigado. A sua participação foi muito especial. Agradeço a irmã Clarice por permitir, liberar o senhor para estar aqui. Prazer. Então foi uma honra receber o senhor aqui. E eu queria falar para você que está aí acompanhando a gente também, como o pastor Cláudio falou, não desista da sua família, busque a direção do Senhor, busque fundamentar a construção da sua família a partir dos princípios da palavra de Deus. É isso que esse tempo nosso aqui, estudando sobre os fundamentos da família, a gente quer gerar no seu coração. Esse novo começo, esse virar de chave, né? Daqui para frente, a sua família você vai conduzir a sua família dentro de uma proposta que é baseada naquilo que Deus espera para vocês. Pastor Cláudio, para a gente encerrar, eu vou pedir para você orar para nós. Com prazer. Importa? Vamos lá? Claro, com prazer. Amado Deus, bondoso Pai, Pai das virtudes, Pai das luzes, Pai e Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos porque temos o Senhor, a quem recorrer, a quem amar, a quem solicitar, a quem pedir, apelar. Obrigado, Senhor, que é possível fazer isso hoje. Nós oramos em nome de Jesus pelas famílias que estão nos escutando e que virão a nos ver e nos escutar ainda durante esse tempo todo que tem pela frente. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor restaure, que o Senhor confirme, que o Senhor estabeleça e que o Senhor reestabeleça a família, a relação conjugal, que o Senhor
conserte os relacionamentos marido-mulher, mulher-marido, que o Senhor firme, fortaleça esses relacionamentos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, pastor Wellington e eu, de servirmos juntos ao Senhor e de proclamarmos alguma palavra que vem do teu trono para a querida igreja, para os queridos irmãos, para as queridas pessoas, amigos e amigas que estão nos escutando. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, amém. Pastor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. E Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro aqui na série Fundamentos da Família.